Em 2020 a Amazon tinha um PE ratio de mais de 90, a Alibaba tinha um PE ratio de 20. Pela lógica da métrica, a Alibaba estava quase 5 vezes mais barata do que a Amazon, mas desde 2020 até hoje a Amazon valorizou mais de 160% e a Alibaba perdeu mais de 50% do seu valor desde o pico de 2020. Eu próprio, nos meus primeiros meses de investir, comprei uma empresa chinesa só porque estava a um PE ratio baixo, nem sequer analisei bem a empresa e comprei. Mas também foi aí que me apercebi que o PE ratio não mostra só o quão barato é que a empresa está, mede o quanto é que o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. E às vezes o mercado está disposto a pagar pouco por uma empresa porque sabe algo que tu não sabes ou que tu ainda não viste. Mas este vídeo não é para falar de empresas chinesas, nem do valuation delas. Neste vídeo vamos fazer uma tier list das principais métricas de valuation de uma empresa, ok? E para além de as classificar, também vou explicar cada uma delas, onde é que têm de ter cuidado e como é que eu as uso. Eu decidi ter 5 tiers para esta tier list. S-tier, que é métricas muito boas, olho sempre para elas. A-tier, métricas boas, uso na maioria das análises. B-tier, ok, mas tens de saber usar. C-tier, overhyped, cuidado com quando e como usas. E D-tier, basicamente inúteis na maior parte dos casos. Temos 6 métricas ou indicadores para ver hoje e vamos ter muitos mais episódios de tier lists para eu poder avaliar todas as outras métricas que para aí existem. Eu acho que vocês vão gostar muito deste vídeo, por isso depois deixem o feedback nos comentários. A primeira métrica é o EPS, ok? Earnings per share ou lucro por ação, como quiserem. É o lucro líquido total que a empresa gerou, dividido pelo número de ações em circulação, que é basicamente o número total de ações da empresa que existem no mercado. Por exemplo, se uma empresa gerou 100 mil milhões de lucro líquido e tem 15 mil milhões de ações em circulação, o EPS é aproximadamente 6,67 dólares por ação. Para terem uma noção de como é que isto funciona. E isso significa que por cada ação que tens, a empresa gerou 6,67 dólares de lucros para ti. Esta métrica é importante porque existe um dado histórico que muito pouca gente sabe. A longo prazo, o EPS é a métrica que maior correlação tem com as cotações do mercado. Ou seja, com o preço das ações. E isto é factual, existem estudos de composição de retornos e esses estudos mostram que o crescimento do EPS é responsável por cerca de 66% de todos os retornos a longo prazo em ações. Depois, supostamente, dividendos contribuem cerca de 20% para os retornos a longo prazo em ações e expansão de múltiplos, que é basicamente o mercado estar disposto a pagar mais pelo mesmo lucro, contribui cerca de 14%. Por isso, na minha opinião, o EPS é A-tier. Porquê? Porque é que não é S-tier? Não é S-tier porque, apesar de ser uma métrica bastante importante que está correlacionada com o preço da ação a longo prazo, é uma métrica que é artificialmente manipulável, no sentido em que o lucro líquido da empresa, ou seja, os resultados podem não estar a melhorar e o EPS pode ser artificialmente aumentado. Se voltarmos à fórmula, nós vemos que o numerador é o lucro líquido e o denominador são as ações em circulação, certo? Mesmo que o lucro líquido não mude, se a empresa fizer share buybacks, que é recomprar as próprias ações, isso reduz o número de ações em circulação, logo o denominador diminui. Ou seja, o EPS aumenta por causa dos share buybacks e não necessariamente porque melhorou o lucro líquido. Mas recompras de ações não são necessariamente más, atenção. Pelo contrário, se uma empresa fizer share buybacks ao preço certo, isto é super bom para os acionistas. Mas tudo depende se a empresa é de facto bem gerida ou não, como é óbvio. Se ela for bem gerida, os share buybacks só ajudam. Se ela não for bem gerida ou estiver em declínio, os share buybacks podem esconder um problema estrutural da empresa. Por exemplo, a Apple, que é conhecida pela rainha dos share buybacks, a Apple comprou quase metade das suas ações em circulação em 13 anos. Isso significa que se tinhas uma ação da Apple em 2014, hoje tens o equivalente a quase 2 sem teres comprado mais nenhuma. Mas o oposto de share buybacks também acontece, que é a diluição. Empresas que emitem constantemente novas ações, normalmente para angariar mais capital ou através de stock-based compensation, que é basicamente pagar parte do salário de trabalhadores e executivos com ações, em vez de ser tudo em dinheiro. Isso aí cria mais ações, muitas vezes dilui o acionista. O que é que isso faz? Coloca mais ações em circulação, o que aumenta o denominador da fórmula do EPS. Por isso, a taxa de crescimento do EPS vai ser inferior à taxa de crescimento do lucro líquido, por causa da diluição, ok? No geral é um excelente indicador a longo prazo, mas olhem também para o número de ações em circulação ao longo do tempo, vê se há diluição ou muitos buybacks e olha também para o lucro líquido. Depois temos o PE Ratio, possivelmente a métrica mais famosa dos investimentos. O Price to Earnings Ratio, ou índice preço-lucro, calcula-se dividindo o preço da ação pelo lucro por ação, ou seja, pelo EPS. Por exemplo, se uma ação está cotada a 100 euros e o EPS dos últimos 12 meses foi 5 euros,
a empresa está a um P/E ratio de 20, o que significa que estás a pagar 20 vezes os lucros anuais da empresa. Mas o problema é que a maior parte interpreta esta métrica mal, foi aquilo que eu vos disse ao início. Isto não significa que a empresa esteja barata, significa que o mercado está disposto a pagar mais ou menos anos de lucro da empresa. Por exemplo, uma empresa pode estar a um P/E ratio ou um índice preço-lucro de 8, o que é bastante barato, mas se o mercado está à espera que os lucros da empresa caiam a pique, faz sentido estar a 8. E isso chama-se value trap, já vimos isso com a Alibaba. E outro exemplo é a PayPal. Neste momento até pode genuinamente ser boa compra a PayPal, ao índice preço-lucro que está para aí a 8. Mas quando eu comecei a comprar há 2 anos atrás, foi claramente um erro e foi claramente uma value trap. O truque para interpretar corretamente o P/E ratio de uma empresa é não olhar para ele de forma isolada. Olha também para a média histórica do P/E ratio da empresa para ver o quão elevado ou baixo ele está comparativamente à sua média histórica e olha também para a percentagem de crescimento da receita e do lucro líquido da empresa. E depois compara o P/E ratio e as percentagens de crescimento da receita e do lucro líquido da empresa com o P/E ratio e as percentagens de crescimento da receita e do lucro líquido dos principais concorrentes da empresa. E compara também com o P/E ratio e as percentagens de crescimento da receita e do lucro líquido do mercado total em média. Eu vou colocá-la no B-Tier porque ela é uma boa métrica, mas tem de se saber usar. E ela vai ficar no B-Tier porque o rácio da fama que ela tem e da percentagem de investidores que a sabe usar corretamente é tão diferente, é um rácio tão elevado, que eu vou colocá-la no B-Tier. Tem mesmo de aprender a usá-la corretamente. Agora, o PEG ratio. O PEG ratio vou colocá-lo em A-Tier. Vai estar acima do índice preço-lucro. Porquê? Apesar de eu utilizar o índice preço-lucro mais, que é o P/E ratio, do que o PEG ratio, o PEG ratio individualmente é o P/E ratio com o contexto que lhe falta, que é a taxa de crescimento. O P/E ratio não conta com a taxa de crescimento das empresas, né? Só conta com o lucro dos últimos 12 meses, não com a taxa de crescimento desse mesmo lucro. O PEG ratio dá esse contexto à métrica, por isso eu tenho de o colocar à frente do índice preço-lucro. Calcula-se dividindo o P/E ratio, o índice preço-lucro, pela taxa de crescimento do EPS. Foi o Peter Lynch que tornou esta métrica popular lá para os anos 80 e a regra que ele também definiu, entre aspas, ficou também bastante famosa. Não deve ser levada como uma regra absoluta, mas ajuda bastante a interpretar a métrica, que é, se o PEG ratio estiver abaixo de 1, a empresa está potencialmente subvalorizada para o crescimento que tem. Se estiver tipo a 2 ou acima de 2, começa a ficar sobrevalorizada para o crescimento que tem. Não é a métrica perfeita, mas isoladamente é um ponto de partida ligeiramente melhor do que o P/E ratio. Por exemplo, se uma empresa tem um P/E ratio de 30, mas também está a crescer o EPS a 30% ao ano, o PEG ratio é 1. Uma empresa que esteja um índice preço-lucro, um P/E ratio de 15, mas esteja a crescer o EPS a 5% ao ano, o PEG ratio vai ser 3. Pela lógica do P/E ratio, a primeira é mais cara, mas pela lógica do PEG ratio, a segunda é bastante mais cara. Isto teoricamente resolve o problema do P/E ratio, não distinguir uma empresa que simplesmente está cara de uma empresa que está cara porque está a crescer muito, percebem? Mas há algo que tens de ter em consideração com o PEG ratio, que é a taxa de crescimento do EPS que tu colocas no denominador da fórmula. Porque existem 4 formas diferentes que são bastante comuns. Podes colocar a taxa de crescimento do EPS dos últimos 12 meses, a média do crescimento do EPS dos últimos 3 a 5 anos, a estimativa de crescimento do EPS para os próximos 12 anos e a estimativa de crescimento médio do EPS para os próximos 3 a 5 anos. Duas versões aqui são backwards looking, ou seja, usam dados passados da empresa, e as outras duas versões são forward looking, ou seja, usam estimativas futuras para a empresa. E cada uma dá um PEG ratio diferente para a mesma empresa. Pessoalmente eu prefiro usar versões com médias de vários anos, simplesmente porque eliminam anomalias trimestrais. E a mais conservadora, como é óbvio, tende a ser a média dos últimos 3 a 5 anos, mas cuidado porque resultados passados não garantem resultados futuros. Por isso é que a que eu uso mais é com a estimativa do crescimento do EPS para os próximos 3 a 5 anos. E eu consigo ajustar essa taxa usando a estimativa dos analistas, usando o que a empresa espera fazer, usando a minha própria análise, e eu chego a um número muito mais certo do que normalmente olhar só para uma coisa, ok? Por isso é que eu prefiro fazer assim. A seguir temos o Price to Sales Ratio, ou o índice preço-vendas, ou preço-receita, como quiserem. Calcula-se dividindo o market cap da empresa pela receita total anual da empresa. Eu vou colocar em C-Tier. Overhyped, é preciso saber muito bem quando e como usar.
Porquê? O Price to Sales Ratio não te mostra o que é que a empresa faz com essa receita. Ou seja, não te dá nenhuma indicação da eficiência ou da lucratividade da empresa. E isso é que importa para a empresa ficar viva. Por isso é que eu só uso o Price to Sales Ratio para comparar com empresas que não são lucrativas ainda. O que é normal quando uma empresa está numa fase recente de crescimento agressivo e ainda não tem lucro, uma métrica tipo P Ratio ou PEG Ratio simplesmente não se aplicam à empresa. Por isso o Price to Sales Ratio para estas empresas tende a ser a métrica ou o indicador que a maior parte da malta olha para perceber o quanto é que o mercado está a pagar por uma empresa que está a crescer bastante, é bastante recente, mas ainda não é lucrativa. Eu estou a colocar esta métrica em C-Tier, mas eu tenho uma história interessante. Lembram-se da Palantir, aquela empresa que me deu 2000% de retorno? Esta era a métrica que eu mais usava como argumento para a Palantir entre 2022 e 2023. Por exemplo, em dezembro de 2022, a Palantir estava a 6, 7 dólares por ação e não era lucrativa, mas estava a um Price to Sales Ratio, um índice preço-vendas ou preço-receita de 7,8, a crescer a receita a 25, 30% ao ano, com margens brutas de 78%, quase a virar lucrativa. Percebem a junção de tudo? Ela estava com margens brutas de 78%, a crescer a receita a 25, 30% ao ano, quase a virar lucrativa e a um índice preço-vendas de 7 ou 8. Tipo, dava tudo para correr bem, ok? E não encontras uma empresa assim por sorte, como é óbvio, tens de saber pesquisar e saber analisar uma empresa. E por isso é que eu criei o programa, o Investor OS, ok? Basicamente nós ensinamos-te a gerir um portfólio, a investir corretamente, a analisar qualquer empresa para sempre, se não devolvemos-te o dinheiro. Já sabem, o link está na descrição. Mas também é preciso ter cuidado com esta métrica. Uma empresa de SaaS a um índice preço-vendas de 20 e com margens brutas de 80 e a crescer a receita a 40% ao ano é completamente diferente de uma empresa de retalho, também a 20 de índice preço-vendas, mas com margens brutas de 15% e a crescer a receita a 5% ao ano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso, se usares o índice preço-vendas, usa pelo menos com as margens brutas ao lado e com a percentagem de crescimento da receita, ok? Eu, como invisto principalmente em empresas que já são lucrativas, o Price to Sales Ratio não é uma métrica que eu uso muito e mesmo assim nunca uso como métrica principal, quando uso. Agora, Price to Book Ratio, ou índice preço-valor patrimonial, como quiserem, calcula-se dividindo o market cap pelo valor patrimonial da empresa. E já agora, valor patrimonial ou book value é a mesma coisa que shareholders equity, ok? Ou capital dos acionistas, como quiserem. E este book value ou valor patrimonial ou shareholders equity calcula-se subtraindo todos os passivos totais aos ativos totais, ok? Chama-se capital ou património dos acionistas porque é o que sobra aos acionistas depois da empresa pagar todas as despesas que tem, liquidar todos os ativos e pagar todas as dívidas. É isso que sobra. O que sobrar aos acionistas é o capital dos acionistas, ou shareholders equity. Esta métrica tem uma história e ficou bastante conhecida por causa de Benjamin Graham, ok? O pai do Value Investing e mentor do Warren Buffett. Ele popularizou o Price to Book Ratio no famoso livro Security Analysis de 1934 e depois no Investidor Inteligente em 1949. A lógica dele era simples e fazia todo o sentido no contexto da altura. Se estás a comprar uma empresa a um Price to Book Ratio abaixo de 1, estás a pagar menos pelo valor total dos ativos físicos da empresa. Ou seja, mesmo que o negócio corresse mal, tinhas uma margem de segurança. A empresa podia sempre liquidar tudo o que tem e ainda sobrava dinheiro aos acionistas. Tu garantias que tinhas algum dinheiro de volta caso corresse mal. A comprar uma empresa a um Price to Book Ratio abaixo de 1, claro. O problema é que quando Graham escreveu isso, a economia era dominada por empresas com ativos físicos, com inventário, com máquinas, com imobiliário, com fábricas. E esses ativos físicos aparecem todos no balanço da empresa. O problema é que esses ativos continuam a existir hoje em dia, mas antes não existia a internet, não existia cloud, não existia tecnologia que existe hoje em dia, como é óbvio. Mas hoje em dia a economia está muito diferente. Existe muito uma coisa de ativos intangíveis, ativos que não são físicos, ok? Muitos dos ativos mais importantes das maiores empresas do mundo são intangíveis. A marca da Apple, o ecossistema da Apple tem um valor, só que não é um valor, não é um ativo tangível, não dá para colocar no balanço de forma simples, pelo menos. Não existe um valor para o código da Microsoft, como é que eles desenvolveram o sistema operativo deles. Isso tudo tem um valor por trás do valor que não aparece no balanço, percebem? Houve um estudo que eu vi no Yahoo Finance que mostrava que em 1975 os ativos intangíveis representavam 17% do valor total das empresas do S&P 500.
hoje representam mais de 90%. Em menos de 50 anos, a composição da riqueza empresarial em termos de ativos inverteu-se completamente. Propriedade intelectual, software, efeitos de rede, isso tudo são ativos intangíveis que não aparecem no balanço. E uma métrica puramente baseada no balanço muitas vezes subestima o valor real de uma empresa. Mas então o price to book ratio é inútil em todos os casos hoje em dia? Não. Okay? Não é bem assim. Há setores onde o price to book ratio ainda tem alguma importância, que é bancos e seguradoras. Porquê? Porque são empresas em que o balanço é o próprio negócio da empresa. Porque os ativos do balanço dessas empresas são principalmente instrumentos financeiros, produtos que são vendidos como empréstimos e títulos que são mesmo vendidos a clientes. Por isso, num banco ou numa seguradora, o book value ainda é muito mais próximo do valor real dos ativos da empresa do que numa empresa de tecnologia, por exemplo. O próprio Warren Buffett deixou de usar o price to book ratio. Em 2000, numa conferência dos acionistas da Berkshire, um acionista perguntou-lhe acerca do price to book ratio e ele disse que o price to book ratio deixou de ser uma métrica muito boa para calcular o valor intrínseco de uma empresa, por isso. Se o Warren Buffett diz... Agora, há investigadores como o Robert Arnott, da Research Affiliates, que mostraram que se ajustarmos o price to book ratio aos ativos intangíveis da empresa, voltamos a conseguir recuperar o valor real dos ativos totais da empresa. Mas calcular o valor real de todos esses ativos da empresa não só depende de investidor para investidor, como é bastante difícil de o fazer. Por isso, fora de bancos e seguradoras, eu não uso nunca o price to book ratio, não lhe dou importância nenhuma, por isso, para mim, é um D-tier. Por fim, temos o Price to Free Cash Flow Ratio e o Price to Operating Cash Flow Ratio. Eu juntei meio que estas métricas, ok? Apesar de elas estarem separadas, estão juntas. Eu vou colocá-las as duas em S-tier. Eu olho sempre para estas métricas e dou bastante importância. O Operating Cash Flow, ou fluxo de caixa operacional, é o primeiro cálculo a ser feito numa demonstração de fluxo de caixa. Basicamente, agarramos no lucro líquido, que é a última linha de uma demonstração de resultados, e voltamos a adicionar tudo o que são despesas não monetárias, ou seja, despesas puramente contabilísticas, como a depreciação, a amortização e o stock-based compensation, e depois retiramos o aumento nos fundos de maneio da empresa. Isto representa a caixa, ou seja, o dinheiro real que entra para o bolso da empresa das operações dela, antes de pagar qualquer dívida, antes de pagar a qualquer acionista ou executivo e antes de reinvestir no negócio, ok? É o dinheiro puro que entra na empresa. Para chegarmos ao free cash flow, ao fluxo de caixa livre, basta subtrairmos o investimento que é feito no próprio negócio, ou seja, o CAPEX, do fluxo de caixa operacional. Ou seja, o price to operating cash flow, que é o preço por fluxo de caixa operacional, divide o quê? O preço da ação pelo fluxo de caixa operacional por ação da empresa. E o price to free cash flow, ou o preço fluxo de caixa livre, divide o preço da ação pelo fluxo de caixa livre por ação da empresa. A vantagem disto é que as métricas como o P/E ratio e o PEG ratio funcionam através do lucro líquido, que é um lucro contabilístico. Não é necessariamente o dinheiro que entra mesmo para o bolso da empresa. E é mais fácil de maruscar o lucro líquido do que estas métricas. O que vocês precisam de saber é que o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre é dinheiro real que entrou para a conta bancária da empresa e é 1000 vezes mais difícil de manipular do que qualquer outra métrica contabilística que está na demonstração de resultados. A diferença entre o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre é bastante importante para algumas empresas. Por exemplo, empresas que são bastante capital intensivas, que estão no setor industrial, no setor de energia, telecomunicações, transporte. O CAPEX é enorme. Uma empresa com um fluxo de caixa operacional de 5 bilhões, mas que depois tem um CAPEX de 4 bilhões, o fluxo de caixa livre vai ser só 1 bilhão. É uma diferença grande comparado com o fluxo de caixa operacional. Para empresas mais asset light, como software e fintech, o fluxo de caixa operacional tende a estar mais próximo do fluxo de caixa livre, a não ser que as maiores empresas asset light do mundo comecem a aumentar absurdamente o seu CAPEX, que por acaso é o que temos visto nos últimos 18 meses. Mas qual é que eu uso mais? Eu diria que uso os dois com praticamente a mesma frequência, mas, por exemplo, uso mais talvez o preço fluxo de caixa operacional quando a empresa tem um CAPEX irrelevante, ou quando a empresa tende a ter um CAPEX baixo, mas está temporariamente com um CAPEX alto e como eu sei que ela é bem gerida, vai haver retorno sobre esse reinvestimento absurdo no negócio. Mas o Price to Free Cash Flow Ratio, ou seja, o preço por fluxo de caixa livre, é a métrica, acaba por ser a mais honesta das duas, porque já desconta o que a empresa tem de reinvestir no negócio para manter ou crescer o negócio. Na minha opinião, só devem ter duas coisas em consideração para estas métricas, ok? A primeira é
olhem para o CAPEX, para o reinvestimento no negócio e tentem perceber se isto é um CAPEX. Se o CAPEX estiver muito elevado, claro, se eles estão a reinvestir no negócio para crescer ou para manter, ou seja, se é um CAPEX crescimento ou de manutenção. Se for um CAPEX crescimento, for temporário e como a empresa é bem gerida, vai ter retorno sobre esse investimento, tudo bem. Se é um CAPEX de manutenção, ou seja, a empresa está a começar a precisar de gastar muito mais ou reinvestir muito mais no negócio do que o que reinvestia só para manter as operações estáveis, isso pode ser um problema estrutural, por isso cuidado. A segunda coisa é que independentemente do fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre serem 1000 vezes mais difíceis de manipular, pelo simples não, vão ver a trajetória dos últimos 3 a 5 anos, se não até mais, dependendo da idade da empresa. Isso é muito importante. E assim chegamos ao fim da nossa tier list de métricas de valuation, pelo menos relacionadas com o preço da ação. Depois podemos ir para as EV to earnings, EV to EBITDA, que são as métricas relacionadas com o valor empresarial da empresa, ok? O enterprise value. E assim chegamos ao fim da nossa tier list, mas há uma coisa mais importante do que saber a que tier é que deve estar cada métrica, que é: nenhuma destas métricas sozinha te deve dizer se compras ou não uma empresa. Estas métricas dizem-te quanto é que estás a pagar baseado nos resultados financeiros da empresa. Por isso, pensa bem nisso, ok? Não é está barato ou está caro, vou comprar ou vou vender. Se chegaste até aqui, já sabes mais sobre métricas de valuation do que a maior parte dos investidores. Por isso, eu espero que tenhas gostado deste vídeo e já sabes, se tiverem mais ideias ou se quiserem me dar feedback sobre este tipo de vídeos, deixem nos comentários e vemo-nos na parte 2, malta. Bons investimentos!